vamos iniciar o estudo sobre geometria euclidiana plana, que foi a geometria descrita pelo filósofo grego Euclides. Para tanto, é preciso atentar que a geometria de Euclides é axiomática, isto é, baseada em axiomas, que são sentenças que tomamos como verdade e construímos a geometria por consequência delas. Euclides enunciou 5 axiomas a priori, chamados de axiomas de incidência e axiomas de ordem. O primeiro deles: qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Bom, é muito fácil de ver a reta M e vou ter pontos que estão fora da reta e pontos que estão na reta, ou seja, o ponto P pertence à reta, o ponto M pertence à reta, mas o ponto O não pertence à reta. Nós escrevemos P, M pertencem à reta M e O não pertence à reta M. O segundo axioma, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Ou seja, se eu tenho novamente os pontos P e o ponto M, vou chamar aqui de N para não confundir. Então, existe uma única reta, só existe uma, que passa por esses dois pontos, que é a reta M. Novamente, P pertence a M e N pertence à reta M. E a partir desses dois axiomas, nós podemos inferir o seguinte: duas retas distintas ou não se intersectam ou se intersectam em um único ponto. Então, olha lá. Nós temos a reta M e a reta N. Então, a interseção de M com N ou é vazia, ou a interseção de M com N é apenas um ponto P. E como é que seria isso? Seria M, N e bem aqui pontinho P. Então, dadas duas retas M e N, a interseção não pode conter dois ou mais pontos, porque se contesse, iria contrário ao axioma 2, que diz o seguinte: dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Logo, a interseção dessas duas retas é apenas um ponto. Os dois axiomas acima são os axiomas de incidência. Quando trata-se de pontos localizados em uma mesma reta, temos os axiomas de ordem, que são eles: dados três pontos distintos de uma reta, um e apenas um localiza-se entre os outros dois. Ou seja, se nós temos aqui a reta N e os pontos A, B e C, então o que o axioma diz? Que apenas um deles localiza-se entre os outros dois. Ou seja, o ponto C está localizado entre o ponto A e B. Se eu tivesse um ponto D aqui, então entre os pontos C e D existiria apenas um ponto localizado entre eles, que é o ponto B. Então, com isso, nós podemos definir o que é uma semirreta. Então, olha lá. O conjunto constituído por dois pontos A e B e por todos os pontos que se encontram entre A e B é chamado de segmento AB.
Os pontos A e B são denominados extremos ou extremidades do segmento. Então você tem aqui os pontos A e o ponto B. O conjunto de todos os pontos que se encontram entre A e B, que no caso seria esse segmento aqui, é denominado segmento AB. E os pontos A e B são os extremos. O A o extremo esquerdo e B o extremo direito do segmento AB. E ainda podemos definir se A e B são pontos distintos, o conjunto constituído pelos pontos do segmento AB e por todos os pontos C, tais que B encontra-se entre A e C, é chamado de semirreta de origem A, contendo o ponto B e é representado por SAB. O ponto A é então denominado origem da semirreta AB. O que isso está querendo dizer? Primeiro nós tomamos dois pontos distintos A e B. Ponto A e o ponto B. O conjunto constituído pelos pontos do segmento AB, então olha lá, que os pontos do segmento AB e por todos os pontos C, tais que B encontra-se entre A e C, ou seja, tem aqui um ponto C, que é outro ponto C1, outro ponto C2, outro ponto C3, é chamado de semirreta de origem A e contendo o ponto B. Todos esses pontos C, e nós representamos S, AB, a semirreta que começa em A, estende-se por todos os pontos C, tal que B está entre A e C. A gente tem que observar também que se nós temos o ponto A e B, com B à esquerda de A, eles determinam outra semirreta com todos os pontos C que estão à esquerda de B e B está entre C e A. Então eles formam outra semirreta SAB com a orientação contrária, mas com a mesma notação. Semirreta partindo do extremo A e por todos os pontos C, tal que B está entre A e C. Então, para as semirretas determinadas por dois pontos A e B, nós temos o seguinte. 1. A união da semirreta SAB com SBA é a reta determinada por A e B. Deixa eu chamar aqui de reta M. E a interseção de SAB com SBA é o segmento AB. Então, olha lá. Para provar o item A, nós temos a semirreta AB. Então, vamos pegar os pontos A e B, certo? Vamos traçar aqui a semirreta AB. Essa daqui é a semirreta SAB e aqui é a semirreta SBA. Então, se a gente olhar pelo axioma 2, ele diz o seguinte: dois pontos A e o ponto B, existe uma única reta que passa por eles. E essa reta aqui, vou chamar ela de reta M, que é a reta que vem
com os pontos que vem de todos os pontos à esquerda de A e vai até todos os pontos à direita de B. Caso reta M. Como todos os pontos da semirreta SAB e da semirreta SBA são constituídos por pontos da reta M, então a semirreta SAB união com SBC BA, perdão, está contido na reta M. Mas por outro lado, se C é um ponto da reta M, se C pertence à minha reta M, então pelo axioma 3, apenas uma das 3 possibilidades pode ocorrer, que são: a primeira, C está entre A e B, ou A está entre B e C, ou B está entre A e C. Então tá, no caso 1, como C está entre A e B, então C pertence ao segmento AB. No caso 2, A está entre B e C, então C pertence à semirreta SAB, SBA. Aqui. E no caso 3, B está entre A e C, então C pertence à semirreta SAB. Portanto, em qualquer dos 3 casos, o C pertence à união de SAB com SBA, que é a reta M, que era o que a gente queria provar. Analogamente, para a proposição B, que a interseção da semirreta SAB com SBA é apenas o segmento determinado pelos pontos AB, nós também pegamos a reta M, determinada por A e B, dada pelo axioma 2. Como a semirreta AB e a semirreta BA são constituídas de pontos da reta M, então a interseção AB, a semirreta AB, interseção com a semirreta BA, está contida em M. Por outro lado, se C é um ponto de M, se C pertence à reta M, então pelo axioma 3, apenas uma das 3 possibilidades ocorre, que são: C está entre A e B, A está entre B e C, e B está entre A e C. No caso 1, C pertence ao segmento AB, ou seja, está aqui ele. Mas a gente tem que recordar o seguinte: o que é C pertencer à reta M e o C pertencer à interseção? Olha lá, se o C pertence à interseção, então é o seguinte, que C pertence à semirreta AB e C pertence à semirreta BA. Ao mesmo tempo, ele pertence em ambas. Então, olha só, no caso 1, C está entre A e B. Está aqui ele. Então, C está na semirreta AB e C está também na semirreta BA. No caso 2, C pertence à semirreta BA. Está aqui o C. Mas C não pertence à semirreta AB. Então, como C não pertence à semirreta AB, o caso 2 não satisfaz a interseção. E no caso 3, B ou C pertence à semirreta AB, mas não pertence à semirreta BA, então também não satisfaz a interseção. Portanto, apenas o caso 1, C pertence à interseção, que é o segmento AB.
Portanto, a interseção SAB com a semirreta SBA é apenas o conjunto de pontos que satisfazem esse critério. Logo, são os pontos do segmento AB. Dados dois pontos distintos A e B, sempre existe um ponto C, tal que C está entre A e B. Ou seja, nós pegamos dois pontos distintos A e B, e o axioma diz que sempre existe um ponto C, tal que C está entre A e B. Ou seja, nós podemos imaginar a reta passando pelos pontos A e B, e o ponto C está entre A e B, pertencendo à reta M. Uma conclusão que nós tiramos desse axioma é que entre os pontos C e B existe sempre um ponto D. Entre os pontos D e B existe sempre um ponto E. Entre os pontos E e B existe sempre um ponto F. Logo, entre dois pontos de uma reta existem infinitos pontos, porque o axioma me diz que eu posso sempre tomar um entre esses dois. Então, imaginar agora que eu tenho essa reta aqui, a minha reta S, e os pontos A e B, e o ponto C. Nós dizemos que dois pontos estão do mesmo lado da reta quando o segmento que liga eles não intercepta a reta, e que dois pontos que estão em lados opostos da reta quando o segmento que liga eles intercepta a reta. Ou seja, A e C estão do mesmo lado da reta, porque se eu pegar o segmento ligando eles, a interseção do segmento AB com a reta S é vazia. E A e B estão do lado opostos da reta, porque eu posso tomar o segmento ligando AB, que é C. O segmento AB, interseção com a minha reta S, é o ponto P. Aqui. Ponto P. Então, como a interseção de AB com a reta é um ponto, eles estão em lados opostos da reta. E como a interseção do segmento AC com a minha reta S é vazia, eles estão do mesmo lado da minha reta. E nós podemos definir, sejam M uma reta e A um ponto que não pertence à reta M, o conjunto constituído pelos pontos de M e por todos os pontos B, tais que A e B estão de um mesmo lado da reta M, é chamado de semiplano determinado por M contendo A. E a gente representa por P índice MA. Então, olha lá. Se eu tenho aqui uma reta M e o ponto A que não pertence à minha reta M, então o conjunto constituído pelos pontos de M e por todos os pontos B, tal que A e B estão do mesmo lado da reta, constitui um semiplano determinado pela reta M, contendo o ponto A. Então, todos esses pontos aqui, B, estão do mesmo lado da reta, constituem esse semiplano. Daí nós podemos enunciar o seguinte axioma. Uma reta determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja interseção é a reta M. Está aqui minha reta M. Está aqui o ponto A. Está aqui o meu ponto B, que estão em lados diferentes da minha reta M. Então, eu tenho esse semiplano aqui, constituído pelos pontos da reta M. Todos esses pontos C, tais que C e A, estão do mesmo lado. E tenho esse semiplano constituído pelos pontos da minha reta M e todos os pontos D, tal que B e D estão do mesmo lado da minha reta M. E mais, a interseção dos semiplanos definido pela minha reta M e o meu ponto A, e a interseção dos pontos da minha reta M e o ponto B é exatamente a minha reta M. Porque se eu pego um ponto P que está na interseção, quer dizer que ele pertence ao semiplano formado pelos pontos da reta e os pontos A, e ele pertence ao semiplano formado pelos pontos da reta e o ponto B.
logo os pontos P que satisfazem a minha interseção são os pontos da minha reta.